Olá, pessoal, boa noite. Vamos para o nosso aulão. Quais são os estragos de uma mulher que foi uma criança boazinha? Vamos lá? Eu já convido aí alguém que você identifica ou uma amiga que esse conteúdo vai ser muito útil. Já compartilha. Eu nem vou aqui demorar, eu já vou começar para a gente ficar com o conteúdo gravado, porque tem muita coisa para entregar. E aí, quem for assistir a gravação já vai ter, né, o conteúdo aí no fluxo para assistir. Vamos lá? Bem, esse aulão é para o lançamento do workshop Cure-se da Boazinha, para você ganhar dinheiro como nunca antes, porque esse é um dos estragos na vida de uma mulher que foi uma criança boazinha, a falta de dinheiro. E eu vou já falar o porquê disso, como eu anunciei ali para vocês. Mas o que torna uma criança boazinha? Para a gente começar já com essa pergunta. O que torna uma criança boazinha? São muitos fatores, né? Mas vamos pensar assim que eu acho que vai ficar mais rico para a gente caminhar. Por exemplo, se essa criança teve irmãos, né? Quem é o irmão mais velho vai pegar mais problema para si, né? E aí, esse irmão talvez seja o bonzinho justamente por isso. E aí eu vou trazer uma frase do Bert para a gente pensar o porquê que isso acontece. Ninguém ama tão profundamente com total entrega como as crianças. Então as crianças elas estão a serviço no sistema familiar. Então na hora que elas chegam, e tudo é de forma inconsciente, tá, gente? Quando essa criança chega no sistema familiar, que ela vê os problemas, ela vai tomando para ela, né? E principalmente se os pais, ou a mãe, ou o pai, ou os dois têm muito problema, essa criança diz assim: eu no seu lugar, mamãe, eu no seu lugar, papai. E ela vai pegando isso para ela, às custas dela, nem que seja a custa dela se sacrificar a ponto de não viver e ficar a serviço desse pai, dessa mãe. Então, às vezes a gente vê muito em famílias, né, que o irmão mais velho ou aquele irmão que é mais bonzinho, que assume responsabilidade, ele não consegue dar conta nem da família dele e nem da família, né, de origem. Ele fica dividido entre a família que está construindo e a família de origem. Justamente porque ele pegou esse lugar na infância às custas de muito sacrifício, porque o bonzinho, a boazinha, ele sacrifica a vida dele, ele sacrifica os sonhos dele, ele nem sabe quem é, porque ele construiu essa identidade num perfil de agradador, de agradadora. Então ele não sabe nem qual é a identidade dele. A única coisa que essa pessoa sabe é agradar e se diminuir para caber e fazer coisas para as pessoas gostarem dele ou gostarem dela, né? E aí isso começa na infância justamente porque elas estão a serviço, essas crianças. E aí eu vou começar pelos estragos, né? Para você ver e entendendo como que isso impacta na vida de um adulto que foi uma criança boazinha. Porque é muito difícil um adulto chegar... E aí, Cris, William, sejam bem-vindos. É muito difícil um adulto que foi uma criança boazinha chegar na fase adulta sem estar todo emaranhado com os pais e sem estar com a sua identidade toda cortada, poldada para agradar as pessoas, querida, poldada para agradar as pessoas. Então, só se ela chegou ali na fase da adolescência e ela começou um processo terapêutico e aí ela se cuidou, ela vai chegar na fase adulta com esse perfil da boazinha em recuperação, mais tratado, e ela vai saber dizer não. Caso contrário, que a maioria de nós vai chegar na fase adulta todo, sabe, um bonsai? Todo cortado, todo perfeitinho, poldado para agradar as pessoas. E aí essa pessoa, quando ela de fato começa a perceber que ela quer sonhar,
que ela quer realizar um projeto que é significativo, ou que ela quer fazer alguma coisa que é muito importante, ela começa a ver o tanto de amarra que tem dentro dela, o tanto de coisa que parece que puxa ela para trás e não faz com que ela ande. Então, à medida que ela vai entrando nesse processo e vai identificando todas essas amarras, ela vai começando a perceber que ela não se conhece tanto, que ela não sabe muito o que ela quer, que ela não se acha digna de sonhar, que ela até sonha e vai dar um passo, mas aí acontece alguma coisa, ela volta para trás. É um processo de muitas idas e vidas e de muita frustração. Até que uma hora, é tão bom saber disso, isso mesmo. Até que uma hora essa pessoa diz assim: não, eu preciso de fato me comprometer. Chega, acabou. Eu preciso ter comigo um compromisso de me olhar no espelho e de pedir perdão para mim mesmo, olhando no espelho e dizer: acabou a palhaçada. A partir de hoje eu vou cuidar de mim. A partir de hoje eu vou me comprometer. Eu vou dar a mão para mim mesma e vou caminhar a favor de mim mesma. Eu vou me conhecer. Eu vou saber quem eu sou por trás dessa identidade bonsai de estar agradando todo mundo, de fazer só o que as pessoas querem. Eu quero saber o que eu gosto, porque um dos estragos é que uma boazinha não sabe decidir. Ela tem medo de tomar decisão. E aí ela não sabe se ela gosta de sorvete, ou se ela gosta de bolo, ou se ela gosta de música de tal tipo, porque ela foi tão acostumada a tanto faz. Eu não quero incomodar, que ela não entende quem é ela, né, na vida, e o que ela gosta de fato, o que importa para ela. Então, quando ela entra nesse processo, as pessoas que já conhecem ela querem preservar os próprios interesses e começam a tentar puxar ela para trás. Como assim você quer fazer tal coisa? Como assim você quer sonhar? Como assim você quer comer pizza, sei lá, calabresa, se você sempre gostou de comer pizza de frango com a gente, sabe? E aí essa mulher e esse homem, porque os homens também são bonzinhos, eu já tive clientes bonzinhos, eles começam a ver: opa, peraí, tem uma coisa de muito errada aqui, eu preciso me afastar dessas relações e preciso entender quem eu sou no meio de tudo isso. E às vezes esse processo de uma solidão intencional, ela é importante, não é para você se isolar, tá? Porque isolar não é nada saudável. Mas essa solidão intencional, até você entender quem você é, o que você espera de você mesmo, quais são os seus sonhos verdadeiros, o que te move, quais são os seus valores inegociáveis, o que você quer ser depois que você começar a se desemaranhar dessa identidade toda poldada, formatada para agradar. Quem é você, né? Então, nesse momento aí é importante você se ficar um momento de solidão para você se entender. Então, vamos lá para os estragos, depois eu vou falando das origens e a gente vai chegar às posturas transformadoras. Bem, a falta de dinheiro, que é uma das dores daqui da minha persona, da minha cliente ideal, e também foi a minha dor por muito tempo, a falta de dinheiro, assim, de chegar a ter escassez, assim, viver em escassez mesmo, tendo muito potencial, tendo muito conhecimento, tendo muita informação, né, e não ter prosperidade financeira com isso. Por quê? Prepara que isso dói de escutar, tá? Isso dói. É que assim, ó, eu vou dar um exemplo para você visualizar e ficar mais fácil para você entender. Eu não vou falar assim tão diretamente para não doer tanto, tá? Você começa a ganhar dinheiro. E aí eu vou fazer tal coisa. Aí você vai lá, ganha esse dinheiro e faz essa coisa. Só que no outro mês o dinheiro não vem. E aí você fica apavorada, porque você criou uma estrutura ou criou uma situação que você precisava ter um dinheiro fixo ali para dar continuidade. O dinheiro não vem. E aí no outro mês o dinheiro também não veio. E aí no outro mês o dinheiro veio. Você ficou mais ou menos ali, mas como você ficou 2 meses no ruim, no zero,
você não tem dinheiro para o próximo. Aí você começa a ver assim, não, eu vou pedir dinheiro para o meu pai, eu vou pedir dinheiro para minha mãe. Você sabe por que isso acontece? Ai, vai doer. Você tá vendo dinheiro como afeto e você vai se sabotar financeiramente, mesmo tendo todo o potencial do mundo para voltar e pedir dinheiro pro papai ou pra mamãe. Dói, né? Tô vendo. Quando eu cheguei nesse lugar, doeu muito também. Você vai passar dificuldade, porque o dinheiro está no lugar do afeto. O dinheiro está representando o afeto na relação com pai e mãe. Então, como é que você vai se sentir amada ou amado pelos seus pais se você não ficar em dificuldade, ficar na escassez e ter que pedir dinheiro para eles? Que bom, que bom. Isso aqui, Ana, é de um processo genuíno, não só de ter vivido isso, né? Como também de ter já ajudado outras pessoas. E chegar nesse lugar, assim, é bem difícil, porque a gente vê o quanto que a gente se infantilizou, o quanto que a gente se colocou em situações difíceis justamente porque a gente começou a colocar o dinheiro no lugar do afeto. E aí, quando aperta aquela dor, aquele vazio que o bonzinho, a boazinha tem, aí ele fracassa e vai pedir dinheiro para os pais para se sentir amado ou para se sentir amada. E aí agora eu vou falar outra coisa difícil dentro dessa perspectiva para você ver como que a falta de dinheiro é mais embaixo do que a gente imagina. E é uma outra forma de se vingar dos pais por você não ter tido o amor e o afeto deles, porque você tentou ser uma pessoa boazinha e não foi visto, é você se vingando dos pais. E qual é a forma mais sofisticada de se vingar dos pais? É fracassando financeiramente. Gente, mas isso tudo é inconsciente, tá? Tudo é inconsciente. Então você vai fracassar financeiramente para que você diga, tá vendo como vocês não são bons o suficiente para mim? E o que que acontece? O que que tá por trás disso? O que que tá por trás disso? Esse filho bonzinho, se ele tem irmãos, ele faz tudo para chamar a atenção dos pais e receber a aprovação. Só que o irmão mais rebelde, o irmão mais problemático, por mais irônico que seja, é o que mais recebe a atenção dos pais, não é o filho bonzinho. Então, o filho bonzinho não fala nada, não dá trabalho. Quem é que recebe a atenção? É o filho problemático. Então o bonzinho fica ali ferido, porque ele faz de tudo para chamar a atenção dos pais, mas é o outro filho problemático que chama a atenção dos pais. Então, ele vai, quando chegando na fase adulta, ele vai dizendo, vocês não reconhecem o meu valor, pois então eu vou fracassar em tudo que eu fizer para eu me vingar de vocês e mostrar o quanto vocês não são bons o suficiente. Eu não vou dar certo justamente para dar um atestado de que vocês não foram bons pais para mim. Olha que forte isso, não é mesmo? Tá fazendo sentido aí? Me conta aí se tá fazendo sentido. Então, você precisa se tirar desse lugar para que você... Pronto, amei a vítima. Era outro estrago. O bonzinho e a boazinha, ele tem tendência à vítima e ao narcisismo. Gente, não tô falando de transtorno de personalidade narcisista, tá? Mas é de ter uma postura de querer que as pessoas vejam ele, vejam que ele é melhor, vejam a grandiosidade dele. E também de vítima. Em que sentido da vítima? Vocês nunca me deram valor, vocês nunca me aprovaram, eu não vou dar certo porque as pessoas não reconhecem meu valor. As pessoas não veem o que eu faço por elas. É a vítima. E aí quando que esse bonzinho vai para o lugar do narcisista? Olha como eu sou melhor. Olha o que eu faço por você. E você
não olha o tanto que eu faço por você. É uma mistura das duas coisas. Então, tem que tomar muito cuidado e prestar atenção e jogar a luz quando a vítima estiver aí. E inclusive, eu vou adiantar até um pouquinho, uma das formas da gente sair desse lugar, se tirar daí, é você ter uma postura e uma linguagem de autorresponsabilidade. Depois eu vou falar como é que a gente faz essa linguagem de autorresponsabilidade. Porque aí você sai desse lugar da vítima, você assume esse protagonismo na sua história e banca pelo preço que te custa todas as escolhas que você estiver fazendo. Por falar em escolha, o outro estrago na vida de um bonzinho e de uma boazinha é que tem essa dificuldade de se posicionar e de tomar decisão. E aí essa dificuldade de se posicionar vai gerar também falta de dinheiro. Como é que uma pessoa vai conseguir, por exemplo, vou colocar um negócio e aí eu preciso me posicionar fazendo live, eu preciso me posicionar produzindo conteúdo, eu preciso me posicionar conversando com clientes, estabelecendo limites, criando as coisas para poder meu negócio funcionar. Se essa pessoa tem dificuldade de se posicionar e de decidir, como é que ela vai ganhar dinheiro tendo que ter a todo momento que decidir e se posicionar para construir um projeto, para construir um sonho? Vai ser difícil, né? Então, é uma das posturas que você tem que estar a todo momento se perguntando. Tá, eu tô sendo vítima. Como é que eu faço para sair daí? Vamos lá, vem para cá, decide. Eu coloquei até no material de vocês, que foi uma coisa que me ajudou muito, a todo dia também falta de tomar pai e falta de tomar mãe. Porque essa criança ela pode ter problema com o pai ou com a mãe, ou pode ter problema com os dois. Ela ficar dividida entre papai e mamãe. E ela fica tentando ser boazinha para a mãe. Vamos pensar assim, uma criança que é filha de uma mãe boazinha e de um pai narcisista. Essa criança que é filha de uma mãe boazinha, tem uma mãe que não se posiciona, tem uma mãe que vai tentar manipular esse filho para ficar do lado dela, né? Porque ela não sabe tomar posição, porque o bonzinho e a boazinha, ele gosta de gerar dependência na pessoa, que é para a pessoa se precisar dela e ela se sentir aprovada, porque a boazinha não tem identidade, uma identidade formada. A identidade dela é formatada para agradar. Então, como ela não tem uma identidade formada, ela precisa que o outro aprove ela. Então, no caso do filho, essa mãe boazinha vai querer que o filho aprove ela. E aí, se essa criança é filha de um pai narcisista, o que o pai narcisista vai querer? Que esse filho venha para o lado dele e mostre o quanto que ele é um pai bom, quanto que ele é um pai maravilhoso. Então, imagina como essa criança vai estar dividida entre esses dois. Olha a confusão que vai ser na cabeça dessa criança. Então, aí nesse caso vai ter que tomar pai e vai ter que tomar mãe e deixar o papai e a mamãe com os seus devidos papéis, né? E essa criança só vai conseguir fazer isso na fase adulta. Ela não tem condições psicológicas de tomar uma decisão dessa muito cedo, né? Então ela vai fazer isso na fase adulta, a muitas custas, né? E aí que ela vai conseguir ter uma autonomia na vida dela, né? Com muito custo, olhando para essa relação com amor, mas ao mesmo tempo estabelecendo limite, né? Com esse pai, com essa mãe, para que ela consiga ter autonomia para ir para a vida. Porque essa pessoa, senão, ela vai ficar ali só fracassando. Ela não vai conseguir ter dinheiro, ela não vai conseguir se desenvolver. Bem, um outro estrago que esse filho tem... Boa noite, Jailson, seja bem-vindo. Tudo bom? Tomar aqui uma água rapidinho. Um outro estrago que esse filho bonzinho vai ter é que ele vai ter medo de incomodar. Como eu falei desses dois cenários, né? De pai, né, e mãe, que aí tu falou da falta de pai e mãe.
Então, como ele não vai querer incomodar para ser um bom filho e a ganhar o amor do papai e da mamãe, quando esse adulto cresce, ele tem medo de colocar a voz no mundo, ele tem medo de apresentar uma ideia, ele tem medo de, quando ele está num círculo de amigos, que as pessoas falam assim, fala aí tua opinião, aí tem um que fala mais, que quer chamar atenção para si. Então ele vai calar a boca e vai deixar o que chama atenção para si falar mais, porque ele não quer incomodar. E aí as pessoas acham que essa pessoa é caladinha, quietinha. Não é. Ela quer agradar e não quer incomodar. E aí é uma pessoa que numa reunião de negócios também, ela não coloca as ideias dela. É uma pessoa que ela vai fazer uma live, ela tem medo de incomodar e ela não sabe se ela falar determinada coisa vai chocar as pessoas. Então ela fica guardando conteúdo para ela, porque ela não tem coragem de falar o que precisa ser dito. Tem coisas que eu até fiz uma live aí no passado que as pessoas precisam saber. E tem coisas que você tem que falar. É um compromisso que você tem como você, dentro do projeto que você assume. Você tem compromisso de falar as coisas. Então você vai ter que falar de coisas difíceis. Por exemplo, no meu caso, né, que trabalho com assuntos de família, de ancestralidade, de pai e mãe, de colocar a voz no mundo, que é a identidade. Se eu não falar as dores e os traumas e as superações que eu vivi e ter coragem de falar o que as pessoas precisam saber, como que as pessoas vão se dar conta? E como é que meu trabalho de fato vai repercutir e a mensagem vai ganhar dimensão, né, e força se eu mesmo não banco a minha história e não banco tudo que está ali? Então você tem que deixar de lado esse medo de incomodar e seguir o fluxo e falar o que precisa ser dito, né? Então, vamos lá. Olha, uma coisa que forte. Está no tamanho errado. É outro estrago. Esse estrago aqui, ele começa na infância, quando eu contei para vocês, quando essa criança entra no sistema de forma inconsciente, ela escolhe salvar um dos pais, né? Ou os dois, né? Os pais, o pai e a mãe ao mesmo tempo, pode acontecer isso. E aí ela vai pro tamanho errado, porque ela é maior do que o pai e ela é maior do que a mãe. E geralmente, o que vai acontecer? Essa pessoa casa, ela quer ser mãe do marido. Vai dar certo este casamento? Não, porque ela quer salvar o marido. Aí ela tem amigas, ela vai querer salvar as amigas, porque ela tem uma identidade agradadora e ela quer salvar todo mundo. Por que ela quer salvar todo mundo? Porque além dela estar no tamanho errado, porque a boazinha, ela é enorme. Ela é enorme. Se eu fosse dizer para vocês, Rafa, qual é o primeiro ponto, qual é o primeiro trabalho que eu tenho que fazer para curar a boazinha em minha? Meu amor, diminua de tamanho e se torne só você, a filha, se torne só a esposa, se torne só profissional. Saia desse lugar de querer salvar as pessoas. O seu marido não precisa de uma mãe, você é esposa, a mãe dele é a mãe dele, você não é mãe de um homem barbado. Você não vai ser mãe dos seus pais, porque os seus avós é que são os pais dos seus pais. Volte para o seu lugar. E os seus amigos também. Eles não têm... Você não é pai dos seus amigos. Você é amigo dos seus amigos. Você está no mesmo nível de tamanho deles. Então, o bonzinho e a boazinha, eles são enormes. Tem que voltar para o lugar certo. Tá fazendo sentido aí, gente? Me fala. Ju, Sandriane, sejam bem-vindas. Volta para o tamanho certo e se relaciona com as pessoas do lugar de igualdade. O único lugar que você não vai se relacionar de igualdade é com papai e mamãe, porque o seu pai e sua mãe é maior do que você e você é menor. E aí o seu marido, os seus amigos estão do mesmo tamanho. E quando você vem para cá querendo salvar todo mundo, oba, eu tô feliz.
Aí quando você fica desse tamanho tentando salvar teu pai e tua mãe, desse tamanho tentando salvar o teu marido, namorado, ou desse tamanhozão enorme tentando salvar os amigos, olha que pessoa enorme, fora de lugar e que vai fracassar feio na vida, mas é feio. Talvez fique no chão por um bom tempo e não levante. E a nossa sociedade, ela adora falar que a gente tem que ser boazinha. Isso é um reforçador social. As pessoas, inclusive, são bem vistas quando elas são boazinhas. Eu escuto muito, mas a fulana é tão boazinha, como ela é maravilhosa. Ai, o fulano é tão legal, porque ele faz assim, tudo que a gente pede ele faz. Sai desse lugar aí de ser aprovado, porque você, além de fracassar, você perde força e nada que você faz prospera, porque você é enorme, você não tem força e você tá fora do seu lugar. Então, vamos humildecer. Deixa eu ver. Aí eu falei também que eu acho que é bem poderoso que ela gosta de manter as pessoas dependentes dela. A boazinha e o bonzinho. Vou tomar uma água rapidinho. Gosta de manter as pessoas dependentes dela. Por quê? Porque ela, como eu falei, ela tem uma identidade subdesenvolvida. É uma identidade que não se desenvolveu porque ela, para agradar o pai e a mãe, ela sacrificou a própria identidade. Às vezes é muito caro o preço que um pai e uma mãe cobra de um filho, achando que está protegendo ele, sendo bonzinho. Inclusive, para quem for pai e mãe, presta atenção. Quando uma criança está muito tempo em silêncio e as pessoas dizem muito, ai, o fulaninho não dá trabalho, ele está tão silencioso. Isso é sintoma. Por que essa criança está em silêncio? Porque você está tolindo tanto a identidade dessa criança para ela ser boa e ela agradar, que ela fica em silêncio. Ela não fala, ela não se expressa. E aí essa criança está retendo, está implodindo para dentro, raiva, as emoções dela, medo. Ela está dentro dela. Aí você vê as crianças crescendo ansiosas, deprimidas e não entende por quê. As crianças não têm direito de expressar quem elas são, não têm direito de experimentar, de aventurar, de correr. Então elas vão implodindo para dentro porque ela não pode demonstrar. Cadê o adultinho da mamãe? Eu já escutei isso. Cadê o adultinho do papai? Gente, pelo amor de Deus, você está criando uma criança boazinha que está totalmente desprotegida e alvo fácil de abusadores, que é uma coisa que eu vou logo falar, senão eu vou esquecer. A boazinha demais, outro estrago, que ela tem tendência a relacionamentos abusivos. Por que ela tem tendência a relacionamento abusivo? Principalmente com homens mesmo narcisistas, que tem transtorno de personalidade narcisista mesmo. Por quê? Qual é o perfil da boazinha? A boazinha, ela faz o quê? Ela adora dar. Ela quer dar. Ela quer agradar, porque a identidade dela foi formatada para agradar, para receber. Ai, que orgulho da mamãe, ai, que orgulho do papai. Então, ela foi toda trabalhada para agradar. Qual é a personalidade de alguém que tem transtorno de personalidade narcisista? É que ele recebe, eu sou melhor do que todo mundo e eu preciso receber. Aí então, fogo e gasolina, a boazinha e o narcisista. Um gosta de dar, porque quer ser aprovado, quer ser visto, quer ser reconhecido. Começou lá da infância com papai e mamãe que não viram, que não puderam reconhecer essa criança. E esse narcisista que quer receber. Receber. Aí quando essa boazinha se dá conta que está num relacionamento abusivo, ela já se autoabandonou no nível que ela está doente, que ela está sem dinheiro para nada. Ela, às vezes, perdeu emprego, amigos, carreira, acontece. Tá fazendo sentido, gente? Me mandem nos comentários, manda coraçãozinho, foguinho pra eu ver se é isso aí mesmo. Porque como ela não sabe quem ela é,
ela precisa todo mundo. Gente, peraí, um momentinho. Como ela não sabe quem ela é, ótimo, amei. Como ela não sabe quem ela precisa dessa aprovação constante. E quem faz essa aprovação geralmente são os abusadores, porque os abusadores ficam prestando atenção no que agrada a pessoa para ele se tornar. Ah, você ainda tá aí, Jair? Coisa boa. Para ela, os abusadores ficam prestando atenção no que agrada a pessoa para eles falarem só o que as pessoas querem escutar, que eles têm interesse de abusar. Então, eles vão falar conforme aquilo que a pessoa quer escutar. E eles são ótimos nisso, mas não é porque eles se importam, porque são empáticos. Porque assim, essa boazinha, esse bonzinho se torna um alvo mais fácil, uma vítima mais fácil, né? Para esse relacionamento se perpetuar dentro da intenção que o abusador quer. Então, outra coisa que eu quero falar, assim, que eu já falei nos stories, já entreguei até conteúdo aqui no feed, mas eu quero trazer aqui de novo. Boazinhas e bonzinhos de plantão, aprendam a ver, queiram ver quem as pessoas de fato são e quais as intenções dessas pessoas e o que está por trás do que elas querem com você. Porque quando você vê, você tem capacidade de estabelecer limite, de se posicionar. A gente puxando aqui do começo da live que eu falei sobre posicionamento. Para eu me posicionar em qualquer relação, eu preciso ser capaz de ver as coisas tais como são, ver quem eu sou de fato. Por isso que você está vendo que eu não estou falando nada fácil aqui. Eu sei que são coisas difíceis. Quem eu sou de fato nas relações, ver quem as pessoas são de fato nas relações, porque às vezes um bonzinho, uma boazinha, ele precisa ver que o próprio comportamento dele está fazendo com que as pessoas se comportem de forma abusiva com ele, porque ele mesmo está permitindo que aquilo aconteça, porque ele não estabelece um limite. Então, eu até vou propor para vocês nas posturas transformadoras isso, né? Que você olhe e veja de fato o que te incomoda nas tuas relações e o que te incomoda nas suas relações, qual é a tua responsabilidade dentro disso. O que você está fazendo para que essas coisas cheguem até você? Qual é a tua parcela de responsabilidade? Porque só assim você vai jogar a luz e vai ter uma cura real e genuína para ver as coisas tais como são, estabelecer os limites e dizer quando as pessoas tentarem invadir teu espaço, invadir os teus sonhos, não te deixarem ser aquilo que você quer ser, porque elas querem que você continue sendo essa pessoa boazinha que atende os interesses delas, e aí você dizer assim, olha, não, vamos até aqui, ó, limites claros, aqui acabou, aqui você não chega, isso aqui é meu espaço seguro, daqui pra cá você não vai mais. Mas você tem que estar muito atento, você tem que estar muito consciente e você tem que começar a viver um processo de cura genuíno, porque como eu já falei, a boazinha e boazinho não tem cura mais definitiva, mas você se torna um bonzinho, uma boazinha em recuperação. Aí você se torna uma pessoa mais consciente, você se torna uma pessoa que se posiciona, você pega a tua vida com as duas mãos pelo preço que te custa e diz sim para ela e vai curar essa história, porque não adianta que ficar culpando pai e mãe, não adianta que ficar julgando fulano ou ciclano, assuma a responsabilidade pela sua história, tome essa história dentro do seu coração, diga sim para ela do jeito que ela foi, que quando você concordar, você integrar a sua história, você vai ganhar liberdade para construir a história que você está trabalhando para construir agora, para ser a pessoa que você sonhou e tem condição de ser. E é possível, viu, gente? Porque eu sou uma boazinha, eu falo abertamente, o meu trabalho, a base do meu trabalho é que é construída na superação da boazinha, tá? E aí você vai aprender a dizer os pequenos nãos
até você conseguir chegar nos grandes não. Gente, quando você chega nos grandes não, é muito bom, porque você começa a ganhar força e confiança para poder assumir mais coisas na tua história. Deixa eu só ver bem aqui a coisa rapidinho, pronto. Assumir mais coisas na tua história e conseguir realizar os sonhos que você espera. Agora deixa eu contar aqui mais 2 estragos para eu chegar nas posturas, tá? Tem um estrago aqui que eu não quero deixar de falar. Eu até falei um pouquinho dele, mas eu quero aprofundar. A boazinha e o bonzinho, ela não expressa de forma genuína a agressividade dela. Ela, como ela em casa, ela não teve esse lugar de expressar essa agressividade. É uma pessoa que ela fica guardando muito para si e aí ela acaba que quando ela explode, ela vai para os extremos, assim, ou ela é muito passiva ou ela é muito agressiva. Ela não consegue chegar nesse lugar aqui da assertividade, porque ela acumula muita raiva, tem muita raiva que não pode ser expressa, porque, meu Deus, o que vão pensar de mim se eu disser que eu tô com raiva? Meu Deus, o que vai ser de mim se eu falar que eu estou com raiva? Eu vou desagradar fulano, ciclano. Ela não se acha digna de expressar a raiva, de falar o que sente, de colocar para fora. É importante a gente expressar a raiva, né? É uma emoção tão importante como todas as emoções, ela tem que ser expressa, só que aí você vai criar situações seguras e saudáveis para expressar essa raiva. Mas quanto mais você segurar e reter a expressão dessa raiva, você pode ter certeza que você vai adoecer. Você pode ter certeza que você vai ter um rompante, porque você está guardando isso. É saudável colocar a raiva para fora. Se essa emoção não fosse uma emoção que fizesse parte da gente, ela não existiria em nós. E tudo que existe em nós, né, com relação às emoções, quer nos dizer algo sobre nós. E a gente precisa, de fato, expressar essa raiva, porque senão o nosso corpo... aí eu vou trazer uma coisa para a gente pensar aqui, né? Que quando você se cala, quando você silencia, o seu corpo expressa. Não tem como. Tudo que você cala, o seu corpo expressa. Então, é importante olhar para essa questão. Bom, vamos lá. Agora, onde é que está as origens, né, da boazinha? As origens da boazinha tá na rejeição, né? Quando ela se sente rejeitada, ou pelo pai ou pela mãe, pelos dois, pelos pais. E essa rejeição faz com que ela se torne uma criança boazinha para chamar a atenção para ela, para que ela não seja rejeitada. E aí ela vai abrindo mão de ser quem é, porque toda boazinha abre mão de ser quem é, ela não consegue expressar quem ela é, porque ela não tem direito de ser, justamente porque a razão de ser dela é agradar. O abandono também, para ela não sofrer o abandono que ela sofreu, ela vai se tornar um adulto bonzinho, e aí ela vai tentar evitar isso nas suas relações. Mas tudo aquilo que a gente rejeita em nós e não vê, a gente vai receber mais disso. A tendência é ficar sempre reproduzindo isso, né? E também você tem que... Isso tudo é para você chegar na sua história. Eu tô falando aqui para que você chegue na sua história e entenda dentro da sua história a origem disso. Porque cada um tem algo aí que define a sua história. E é a partir disso, de você entender aonde isso acontece na sua família, que você vai conseguir começar a entender os mecanismos que acontecem dentro de você. E aí você vai ter força para dizer assim, vixe, aquilo ali que aconteceu comigo voltou agora nessa relação e tá forte. Eu já olhei para isso, eu já chorei isso, mas tá aqui de novo. Você tem que entender o mecanismo
que aciona em você com a sua história. No meu caso, por exemplo, no meu caso a rejeição, né? Tanto materna quanto paterna. Eu me sentia, né? E me sinto, eu já fiz muitos processos, choro essa dor e tudo, já tenho recurso para lidar com isso, mas quando eu estou diante de uma situação que vem a rejeição, e aí a boazinha quer vir na frente para eu não sofrer rejeição de novo, eu fico, opa, fique no seu lugar, eu tô vendo você, mas não é hora de você chegar aqui, fique aí, porque quem vai tomar a decisão sou eu. E aí eu vou e presto atenção e entendo, e na maioria das vezes, depois que eu tomei consciência e tenho recursos para lidar com isso, recursos internos, né? O que acontece? Essas rejeições não são verdadeiras. É muito rico a gente chegar nesse lugar, porque a gente se tira desses lugares de dores, né? É um alarme falso. Aí você volta, respira naquela situação, ganha força e segue em frente. Mas se você deixar, isso toma conta de você, aí daqui a pouco você não faz... Ó, aconteceu um monte de contratempo para não estar aqui, era para ser no YouTube. Tá tendo uma obra aqui do lado, um barulhão. Aí no YouTube também tava dando problema. Eu falei, quer saber uma coisa? Isso não vai acontecer. Eu vou enfrentar isso e vou aqui pro Instagram e vou entregar a live que eu me comprometi, né? Porque eu podia também ir pra vítima e me sentir rejeitada pelo mundo, porque o YouTube me rejeitou com oscilação de energia. E a vizinha que tá fazendo a obra também não está me considerando, se eu fosse, né, para esse lugar. E aí eu morri de rir, e aí eu vim aqui, vamos lá, vamos fazer a live. Eu tô dando um exemplo assim, mais explícito, para você entender como essas coisas são importantes. Ficou mais claro aí, né? Para você entender. Esses mecanismos vêm, porque a gente passou uma vida inteira funcionando assim. Só que quando você tem recurso, você se fortalece por dentro e você começa a entender isso na sua história. Por exemplo, agora que a gente vai entrar já nas posturas, né, transformadoras, a gente vai trabalhar muito no workshop da Boazinha, exercícios sistêmicos para você ganhar força para olhar para a origem, né, da Boazinha na sua história e entender como é que isso começou e como é que você vai lidar com esses mecanismos, né? E aí você vai diminuir de tamanho, voltar para a sua postura, ser filha, ser esposa, ser namorada, ser amiga, não salvadoras dos outros e por aí vai. Deixa eu ver aqui se tem mais algum legal aqui. Bem, uma postura que a gente vai começar aqui para fechar, que é bem importante você ver, você vai rever as suas relações. Você vai olhar para as suas relações e vai dizer assim, o que me incomoda nas minhas relações? Ai, Rafa, é muita gente. Escolhe as principais relações que você tem aí, que é mais forte. E vai lá e olha, o que te incomoda nas suas relações? Aí, quando você entender o que te incomoda, você vai dizer qual é a minha responsabilidade dentro disso. Eu não vou te levar para vítima, tá? Nem vim aqui sorrir achando que eu vou fazer, ai, coitadinha dele, coitadinho dela. Não. Você vai ver o que te incomoda e você vai se perguntar, qual é a minha responsabilidade nisso? Aí você vai ver onde você não disse não. Você vai ver aonde você não se posicionou. Você vai ver aonde essa pessoa é muito importante para você e você tem que agradar ela, então por isso você deixou passar muita coisa que é cara para você. Eu vou te ser muito sincera, se uma pessoa gosta de você, se uma pessoa te valoriza, de fato, na hora que você for honesto com ela, ela vai... Pode ser difícil, não estou dizendo que alguém que é perfeita, amiga, vem cá, me abraça, não é assim. Porque as pessoas também têm as dores delas, né? Mas se a pessoa for entender você e a honestidade que você está tendo para ter aquela conversa, estabelecer limites, essa pessoa vai saber chegar, né,
numa situação em que vocês se sintam mutuamente respeitadas. Mutuamente respeitadas. Porque esse é o mais importante. Agora, se você tiver na relação com a pessoa que você estabelece o limite, a pessoa fica com raiva, se faz de vítima, faz fofoca, cria muitas situações, será mesmo que essa amizade vale a pena? Ou será mesmo que essa pessoa te valoriza, que essa pessoa de fato está disposta a aceitar que você tem seus limites e que para você é importante comunicar os seus limites? Né? Aí tem que avaliar. Então, faça isso. Olhe para as suas relações e veja nas suas relações o que te incomoda e qual é a tua responsabilidade nisso. Outra postura. Observe se você, aonde que você tem sido grande, aonde que você está fora do seu lugar nas suas relações. Vixe, Rafa, eu tô fora do meu lugar na relação com a minha mãe. Eu fico lá falando pra ela que ela não toma o remédio na hora certa, que ela tá comendo errado, que ela é destrutiva quando ela faz isso, que ela faz aquilo. Pois parabéns pra você, porque você tá sendo honesta e tá assumindo que você realmente tá maior do que a sua mãe. Porque você não tem que dizer qual é a hora que ela vai tomar o remédio, a hora que é isso, que é aquilo. Ela é grande, ela é forte. Ela existia antes de você chegar aqui. E ela tem condição de se cuidar. Ela tem condição de tomar decisões por ela mesma. Aí você vai olhar para a relação com seu marido. Você vai dizer, eita, eu fico toda hora criticando. Tomar uma água rapidinho. Eu fico toda hora criticando meu marido, eu quero controlar ele, eu quero que ele faça as coisas que eu quero que ele faça, eu não deixo ele ser quem ele é. Eu tô a todo momento desautorizando ele, desonrando ele. Eita, eu tô maior do que meu marido. E na relação de casal, como a gente aprende nas constelações, né? Eu sou do mesmo tamanho que ele. Então deixa eu... Aqui é você, aí você vai diminuindo de tamanho, e desse lugar vocês se relacionam. E aí uma outra postura também que é bacana é você desenvolver a linguagem da autorresponsabilidade. Rafa, como é que eu faço isso? Você vai pegar, você vai estar diante de um desafio, tá? Uma pessoa que ela te sobrecarrega, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Uma pessoa que te sobrecarrega, ela sempre pede coisas de última hora para você e você se sente incomodado quando você vê ela, porque você já sabe que ela vai te pedir coisas que não estavam dentro do que vocês planejaram. Aí você vai dizer assim, você só vive me sobrecarregando, eu tenho que fazer coisas que tá fora do que tá planejado, porque você me coloca coisa de última hora, e aí as coisas que tá lá no planejamento eu não faço porque eu tenho que sair delas para fazer as coisas que você tá me dando aqui, que nem tá no planejamento. Percebe? Você tá atacando a pessoa, você tá acusando a pessoa. Você pode respirar fundo e dizer assim pra pessoa, olha, eu me sinto sobrecarregada quando você traz esses pedidos de última hora. Como é que a gente pode resolver isso? Eu não tenho condição de fazer isso agora pra você. Ponto. Não precisa ficar se explicando. Aí as pessoas vão dizer assim, se for pro chefe ou pra chefa. Você vai ter que ter essa postura, porque senão isso não vai ser legal nem pra você e nem pra essa pessoa. Vocês vão começar a ter ressentimentos e mágoas aí. Tem que criar uma forma, né, de combinar e de ser assertivo. Mas você sempre, quando você for estabelecer um limite, não acusa o outro. Não fala você isso, você aquilo. Fala, eu me sinto assim, eu me sinto incomodado, eu me sinto desconfortável. Fale como você se sente. Oba, fiquei feliz. Fale como você se sente. Entende? E aí, gente, não tem como eu entregar aqui tudo,
porque as posturas são inúmeras, mas também tem toda uma base para que você caminhe de forma profunda. Não tem como em 1 hora trazer tudo. Então eu vou te convidar a vir com a gente para o workshop da Boazinha, Cure-se da Boazinha, para que você ganhe dinheiro como nunca antes. E aí eu vou te dizer para você mandar aqui embaixo dessa live Boazinha, que a gente vai te direcionar para o grupo, e lá no grupo você vai receber um material exclusivo que a gente preparou para você, para te ajudar aqui nessa live, com mais posturas. Você vai receber materiais exclusivos para você entrar no workshop. Então, vem com a gente que a gente vai viver uma jornada profunda no workshop. Cure-se da Boazinha, para você ganhar dinheiro como nunca antes. Você vai entender a origem, né, da Boazinha, as origens, né, que são várias, esmiuçada. Você vai olhar para a sua história e você vai receber as posturas e vai viver comigo ao vivo, lá no workshop, os exercícios sistêmicos, para que você vá para esse lugar de força e ganhe recursos para você ser uma pessoa que se posiciona e uma pessoa que consegue prosperar e bancar e se posicionar na vida. Um beijo e até mais. Então, manda Boazinha aqui que você vai receber esse material exclusivo com mais posturas transformadoras e mais informações para o workshop que está com as inscrições oficialmente abertas. Até mais!